A paz do Senhor, meus queridos adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Luzia, e os responsáveis pela escola bíblica dominical do setor Mapim, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estou discutindo com vocês aqui de um tema importante, que é a lição do número 8, a adoração e idolatria, tá certo? Então nós vamos aqui observar aqui alguns tópicos aqui da nossa lição aqui do Juvenis, que é a lição de número 1, os ídolos da música, né? E o tópico de número 2, o palco é um novo altar. E o tópico de número 3, o exemplo dos ídolos modernos. E o tópico de número 4, é na música evangélica, é uma pergunta. Então olhamos aqui para esse aspecto primeiro, antes de eu começar essa pré-aula resumida. Gostaria de trazer aqui algumas definições importantes sobre o significado de ídolo. Olhando para o dicionário de português, podemos observar aqui que o que é ídolo é celebridade, que se tem grande admiração, ou alguém que se ama apaixonadamente. É o ídolo da juventude, figura ou estátua que representa uma divindade que se adora, ou seja, pessoa a quem se atribui qualidades divinas ou representações de um ser fantástico como atributos divinos que é inerentes a essas pessoas ou esses seres, né? Ou seja, pessoas que se prodigam louvores excessivos, tá certo? Então aqui nós temos aqui uma definição aqui bem resumida a respeito do que de fato é o ídolo, né? Tá certo? Mas quando nós podemos observar aqui, nós podemos ver aqui, queridos, que a maior ídolo da música de todos os tempos. Encontramos aqui que realmente a música ela tem, ou seja, envolvido milhares de pessoas. Por quê? Porque a música é uma corrente de informação que pode ser levada aos seus receptores. Ou seja, quando falamos sobre do crente ou ídolo, pensamos em alguém que gostamos muito. Afinal, ídolo é aquela pessoa que admiramos quando a sua vida e a sua carreira, ou seja, e que desejamos bem e que queremos que ela seja cada vez mais próspera, né? Mais famoso ou famosa. Tem muitos casos em que ele sequer sabe da existência daqueles fãs que, ou seja, ídolo, ele não deve saber de todos os fãs. Ele só precisa ser amado, adorado e idolatrado e reverenciado por outras pessoas. E quando falamos sobre ídolo da música, além de ser amados, os ídolos devem vender discos, DVDs, mas muitos álbuns e encher grandes locais nos seus shows. Isto é o que? O que muitos fãs desejam que os seus ídolos acoloram-se. Ou seja, uma vez levando-se em consideração que uma pessoa ele tem que se prostrar diante do ídolo, então esta pessoa está simplesmente levando pelo lado da idolatria. E nós vamos falar aqui também sobre alguns aspectos sobre idolatria, tá certo? Agora, quando olhamos aqui, adolescente, o que é o maior ídolo de todos os tempos? Qual é o maior ídolo de todos os tempos? Se você fazer uma pesquisa, qual é o maior ídolo da música de todos os tempos, esbarrarás em alguns questionamentos. Afinal, alguns grandes ídolos da música já morreram, por isso pararam de produzir, vender os seus discos e obviamente, né, de fazer os seus shows. Então não podem ser qualificados em todos estes requisitos, em todos estes quesitos. Alguns podem entrar em divergência
quando forem citados nomes. Afinal, muitos consideram Elvis Presley o maior dos maiores, e quantos outros consideram como John Lennon, e para outros tanto como Michael Jackson. E a maior de todas as músicas de todos os tempos é para você. Quem é o maior músico de todos os tempos? Uma pergunta. Para tentar tirar algumas dúvidas, vamos ver um pouco de cada um desses três grandes compositores e intérpretes que o mundo lá fora já conheceram, tá, adolescentes? Conhecendo a vida de Elvis Presley. Claro, ele era considerado até os dias de hoje como o rei do rock, o homem que foi muito bonito, galanteador, ou seja, quando podemos observar, Elvis ele nasceu em Mississippi, nos Estados Unidos da América, isto é, em 1935. Além de ser chamado rei do rock, Elvis fora também chamado também nos anos 50 Elvis Delvis, ou seja, devido à sua forma de excêntrica que ele remexia os seus quadris. E desta forma nós podemos observar que muitas pessoas encantavam com ele. Então essas características de Elvis era exatamente isto, mas ficou simplesmente na história, tá certo? Muito bem. Mas quando nós olhamos aqui sobre o mito de John Lennon, esse grande ídolo mundial da música contemporânea de Elvis Presley, que foi contemporâneo de Elvis Presley, muitos já dizem que eles contavam junto, mas no registro foi contactado. John Lennon foi conhecido como a banda inglesa mais amada lá no mundo, tá certo? Como os Beatles, tá ok? Mas o que acontece? Os Beatles eles cresceram, se desenvolveram de uma forma assustadora. Se for olhar, fazer uma pesquisa quem que foram os Beatles, nós podemos observar que John Lennon não tem nada a ver. Ele foi influenciado, tocaram junto, mas infelizmente, ou seja, nada consta no total registro. Mas neste livro dessa banda inglesa que é Beatles, ele nasceu em Riverjoes, em Inglaterra, em 1945. Ele foi morto em 1980 em Nova York, nos Estados Unidos. John Lennon, ele foi o criador dos nomes do Beatles, juntamente com eles outros grandes homens que se destacaram na história, né? Mas eles se estouraram-se na década de 70 e foi um verdadeiro sucesso. Essa foi simplesmente uma breve história de John Lennon, um homem que levou milhares de pessoas a adorá-lo. E vamos aqui finalizar aqui falar sobre o rei do pop de Michael Jackson, o homem que começou a sua carreira muito cedo, aos 11 anos de idade. Juntamente com seus irmãos formaram um grupo, São Jackson 5, uma banda que nasceu na sua ideia do seu patriarca, do seu pai, e que exploraram muito talento dos seus filhos. E tinha o Michael juntos com seus irmãos e sofreu muito abuso dos seus pais, um homem que abatia excessivamente neles, explorava o talento deles, né? E dava o que? O pai dele fazia com que eles viessem ensaiar em base de ameaças e muitas outras coisas. E podemos observar aqui que muitos anos Michael Jackson foi a base do grupo, mas ele começou a perceber o quanto ele era tão talentoso, então ele se desvacilasse da banda e ele passou a se tornar o próprio compositor ali da banda, do rei do pop, como paralelamente ele seguiu a sua carreira só no solo ali cantando, né? E desenvolveu toda essa trajetória e que conseguiu arrastar milhares e milhões de pessoas, né? E veio falecer, nós podemos observar que ele veio morrer, né? E a morte dele foi causada, ele morreu devido a um vício analgésico. Segundo a autopsia, ele tomou uma superdosagem de Nitripofol e teve uma parada cardíaca em julho de 2009, né? Eu quero resumir aqui para vocês aqui que esses aqui são os ídolos do mundo, que muitas pessoas o adoraram, verenciaram, e muitas pessoas até morreram por causa dessas pessoas
mas essas pessoas não puderam fazer nem mesmo pelas suas próprias vidas, né? E Cristo Jesus se aborrece quando vê a humanidade adolescente sendo levada ao que? A milhares de jovens, a idolatria. E quando se fala em idolatria, o que é de fato idolatria, né? Quando nós olhamos aqui sobre o significado da palavra idolatria, são a ação de cultuar outros ídolos, o culto que se faz aos ídolos, né? Excesso de amor, veneração, demonstra uma maneira exagerada culto das imagens das culturas dos santos. Então nós podemos observar aqui a definição, resumidamente, o que de fato é idolatria. Adolescentes, nós podemos observar aqui que o palco é um novo altar, né? Na lição aqui, tópico 2 aqui. O palco que coloca o homem como centro, que é a palavra antropocentrismo, ou seja, tudo é voltado para o homem tem que ser reverenciado, o homem tem que ser adorado, então milhares de pessoas levam para esse foco, né? Ou seja, lá no show canta o quê? Canta para poder se enaltecer, para bater palma aos seus ídolos, chorar, enfim. Mas enquanto esquece do verdadeiro Deus verdadeiro. Esses homens morreram, passaram, nada puderam fazer, nem mesmo pela sua própria vida, enfim. Muitos adolescentes, jovens, estão entrando dentro da plateia e esquece que você mesmo pode ser o autor da sua vida existencial. Quantos adolescentes e quantos jovens estão na plateia? Quantos, fala pra mim, sumidos, como se você não tivesse um potencial, como se aquele ídolo tivesse nunca conhecido você. Mas eu quero te convidar a você sair da sua plateia e entrar dentro do palco existencial da sua vida e passar a valorizar quem realmente valoriza e quem te reconhece. Tá certo? Então, quando nós olhamos aqui sobre o tópico número 3, fazendo o resumo aqui, os exemplos dos ídolos modernos, os envolvimentos dos ídolos da música tem que ser mais emocional do que racional. Ora, é a música de autoajuda que nós vemos aí. Hoje nós vemos aí o que? Ou seja, as pessoas gostam de cantar o que as pessoas gostam de ouvir e não quer que canta o que Deus quer que canta. Então o que acontece aqui? É o exemplo das músicas evangélicas. Hoje tem cantores evangélicos que não cantam hinos sinceros. Eles cantam as músicas para enaltecer os seus próprios egos. E isso tem desagradado a muitas pessoas e principalmente o eterno Deus. Precisamos se aproximar de Deus e compor músicas verdadeiras que realmente vêm enaltecer e exaltar e glorificar e adorar o único Deus verdadeiro. E quem que é esse Deus verdadeiro, adolescentes? Esse é o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o único que deve receber adoração, né? Nós podemos observar aqui que Cristo recebeu adoração, né? Nenhum anjo recebe adoração, nenhum anjo podemos adorá-lo. Quando João prostrou lá em Apocalipse, no pé do anjo, o anjo falou: não faça isso, rapaz, não me adora, eu sou conservo do teu Deus, adora somente Deus. Então tem muitas pessoas adorando os vários ídolos, até mesmo anjos, e olhamos para o núcleo gospel, né? Você vai convidar alguém famoso para poder cantar na igreja, então vai estar lá um monte de gente tirando foto, tirando selfie, não é verdade? Queridos, adolescente, tudo tem um limite. A partir de que você passa o limite, já se torna algo, ou seja, que desagrada até mesmo o nosso eterno Deus, né? Você tem feito algo que talvez tenha desagradado a Deus? Toma cuidado, né? Para que você não venha talvez praticar a idolatria ou até mesmo reverenciar de ídolos sem você saber. Essa lição aqui, adolescentes, é uma lição bastante resumida. Quero falar para vocês aqui que no tópico número 4, a música evangélica. Não se engane, isso também acontece na música evangélica, né? Históricos, ídolos, idolatrias e cantores da idades soberbas. É óbvio que nós não podemos generalizar, porque tem muitos cantores que são a bênção, que tem grupos, que tem o temor de Deus, que são sinceros homens e mulheres de Deus, que têm responsabilidade com a palavra cantada, né? É claro que nós temos cantores que são homens e mulheres de Deus, que têm um compromisso sério
de levar a palavra de Deus ao adolescente. Não podemos generalizar através do que? Da música cantada. Mas a maioria tem tentado ganhar milhares, lucros abusivos, cobram um cachê alto, né, comendo das lãs das ovelhas. E tem muitas pessoas entrando por esse caminho, tem muitos que estão sendo abatidos por Deus, tá? Muito bem, adolescentes, estamos ficando aqui nessa parte tão resumida da nossa lição e dizer para vocês que eu gostaria de ler para vocês aqui em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 8 e 9, né? Que diz assim, ó, então só para confirmar o que eu estava falando aqui anteriormente, no Apocalipse 22, 8 e 9, eu, João, sou aquele que vê estas coisas, e vendo e ouvindo, e me prostrei ao pé dos anjos, do anjo, né? Que mais me mostrava para poder, que mostrava toda aquela revelação. E disse o anjo, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, e dos profetas e dos que guardam. Olha que coisa interessante. Então João, sem reconhecer, prostrou diante do anjo, e não pode, o anjo não pode receber adoração. Jesus recebeu a adoração, né? Aquela mulher adorou ele com aquele vaso de unguento, enxugando com seus cabelos, né? Nós podemos observar também aqui que Jesus também recebeu vários tipos de adoração. Ele também perdoou o pecado. Por que ele perdoou o pecado? Porque ele é Deus. Quem é que pode receber adoração e quem é que pode perdoar pecado? Somente Deus. Jesus perdoou o pecado do paralítico. Vai, porque estão perdoados os teus pecados. Jesus disse para aquela mulher que pegou no ato de adultério lá, mulher, vai e não peques mais, né? Ninguém pode receber adoração, mas somente o nosso eterno Deus, adolescentes. E isto é importante. Então toma cuidado, porque de repente você está adorando um ídolo, pensando que não é adoração, mas acaba tornando-se uma adoração. Adolescente, vai para a escola dominical, mais próximo da sua casa, questiona o seu professor em sala de aula, cumprimenta, faça esse conteúdo enriquecer a sua vida. Não fica sem participar. Manda um abraço para toda a diretoria da UNADECRE, que é a liderança de Cuiabá e região, que tem como pastor responsável o pastor Armando, juntamente com Rodolfo, tá ok? E manda um abraço para o conjunto Resplandecer, que é o conjunto de adolescentes daqui do bairro Mapim, né? Com certeza. Adolescente, vamos que vamos e não podemos parar. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.